Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida. Bom, o verdadeiro pastor é Jesus, eu sou apenas um pregador, mas manter o costume. Hoje falo da minha casa aqui, não pude ir na cidade de Artur Nogueira, nem na praça, estava chovendo. Então hoje vamos lembrar uma verdade pouca pregada, pouca escrita, pouca lembrada. A palavra de Deus fala em primeira carta de Pedro 3:18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-los a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, depois de ressuscitado, né? Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram das águas. De todo o planeta, só 8 almas se salvou das águas. Desde Adão até Mateus, até Jesus vir à terra, todo esse tempo as almas que morreram, ninguém ficou sem receber a oportunidade da salvação. Todos que morreram desde Adão, desde o princípio da terra, até Jesus vir ao mundo, foram mortos, estavam aguardando, e Jesus desceu lá e pregou para as almas em prisão, as almas do dilúvio, para Caim, para Abel, para Adão e Eva, para todos ele pregou o evangelho. Aqueles que o aceitaram, subiu ao céu ao terceiro dia, levou consigo o cativo, o cativeiro e deu dom aos homens. Então os que aceitaram Jesus salvaram-se. Então, mas poucos aceitaram. Pregou para as almas em dilúvio, né? Satanás e nós somos anjos caídos por desobedecer a Deus. Só que os humanos tiveram segunda chance. Deus enviou Jesus para nós, anjos caídos, separados de Deus pelo pecado. Deus enviou seu Filho Jesus para levar o Evangelho a nós, para nos salvar. Os anjos caídos não tiveram oportunidade. Os demônios não tiveram oportunidade. Mas nós estamos tendo a oportunidade. Glória a Jesus. Só Satanás pregou para todo o exército celestial. Ele pregou a revolta contra Deus. Só 1/3 dos anjos aceitaram a palavra de Satanás, assim como Adão e Eva aceitou. Só 1/3 dos anjos aceitaram a palavra de Satanás, mas para todos ele pregou. Anjos poderosíssimos que estão presos. Então, como Jesus pregou para todas as almas em dilúvio, todos os apóstolos tiveram a oportunidade de vender Jesus, mas somente Judas aceitou. Os outros recusaram. Espíritos amargos de nascimento não aceitam o Espírito Santo, porque as pessoas ouvem tanto a palavra de Deus. Sodoma e Gomorra, eles ouviram Jesus, sim, estavam mortos, presos. Quando Jesus pregou para as almas em dilúvio, Sodoma e Gomorra também estava lá, o povo de Nínive também estava lá, e ouviram a palavra de Jesus. Somente os amargos de espírito, que não aceitam o Espírito Santo. Lúcifer e seus anjos viviam na presença de Deus, viram Deus por milhares e milhares de anos, e assim mesmo se revoltaram contra ele. E assim vai. A maioria do povo é assim. Nem Deus converteu Adão e Eva. Ele não converteu. Os dois penderam para o lado de Satanás, ouvindo a palavra da mentira e desobedeceram a Deus, causando a queda da raça humana.
o povo é assim. Nem Jesus converteu os judeus, eles os mataram. E não é eu que vou converter esses judeus. Se o próprio Cristo, ao vivo aqui na terra, recusaram e recusa até hoje, quem vai converter? Deus não agradou a multidões, Jesus não agradou a multidões. As igrejas estão cheias por causa de dinheiro, por causa de lucro. Os indígenas e os que já morreram, sem ouvir Jesus, serão julgados pelo coração e pelos seus espíritos mansos. Porque nas florestas, há 1000 anos atrás, 500 anos, hoje, estão morrendo índios nas florestas que nunca ouviram falar do Evangelho. E como serão julgados e salvos? Pela bondade do seu coração. Pela bondade do seu coração. Então, foram julgados pela lei. Foram julgados pela graça. E agora são julgados pelo coração. Quem não ouviu falar de Jesus, porque tem tribos na Indonésia, Sentinela do Norte, que nunca ouviram falar de Jesus. E eles morreram e vão para o inferno? Não. Vão ser julgados pela bondade do seu coração ou pela malvadeza do seu coração. Porque a maioria dos seres humanos tem um espírito amargo, que o Espírito Santo não entra. Não aceita. Judas recebeu a oportunidade de receber o Espírito Santo de Jesus. Não aceitou. Mas quando Jesus molhou o pão no suco de uva e deu para ele, ao descer a ceia com ele também desceu Satanás. E Jesus disse, o que tiver de fazer, faz, vai e faz depressa. Ele não tinha coragem de vender. Ele queria vender, mas não tinha coragem de vender Jesus. Mas recebendo o batismo com o Espírito Satânico, vai agora você tem coragem, diabo, vai lá e vende eu rápido. Assim que Jesus falou. O que tiver de fazer, vai e faz depressa. Então essas palavras que eu prego são polêmicas. Mas se você procurar na Bíblia, você vai achar a verdade. Jesus disse, o valente tem toda a segurança, todo seguro está, todos os seus bens, suas riquezas. Mas vindo outro mais valente do que ele, manieta ele de pés e mão, tira toda a armadura em que confiava e rouba todos os seus bens. Certo? Então Deus, do livro de Malaquias, é um Deus fraco. Porque ele é roubado por homens. Vós roubais a mim. Isso é verdade? Alguém pode manietar Deus e roubar toda a sua casa? Não. Não. Esse livro é apócrifo. Ele é mentiroso. Ele é falso. O dízimo foi inventado por Abraão, Gênesis 14, 22. Confirmado por Jacó. Nunca Deus inventou dízimo. Foi os homens que inventaram. Deus não amaldiçoou o ladrão da cruz, a prostituta. Deus não amaldiçoou os próprios assassinos. Pai, perdoa os que me mataram. Deus não amaldiçoou nem os demônios que pediram, deixa entrar nos porcos. Pode entrar sim, não tem problema não. Se nenhuma dessas classes Deus amaldiçoou, ele vai amaldiçoar quem não dá dinheiro para a igreja? Quem não dá 10%? Você pode fazer tudo. O assassino, o pedófilo, o estuprador, o assassino de Cristo, nenhum foi amaldiçoado. Mas quem não dá dinheiro para Deus é amaldiçoado. Isso é livro escrito pelos judeus para sustentar seu ministério luxuoso. Esse livro de dízimo dá as riquezas para os pastores. Veja bem quem recebe o dízimo, a vida dele, e quem dá o dízimo. Isso é coisa inventada por homens. Dá o que tocar no seu coração. A nossa igreja, IPTU, cesta básica para o pastor, água, luz, irmãos, está aqui, ó, quem vai dar cesta básica esse mês para o pastor? Quem vai dar combustível para ele rodar por aí? Quem vai dar um carro para ele aí andar? Quem vai pagar a conta de luz, água e força? Assim que nós fazemos. O cofre da igreja não existe. Onde há dinheiro há corrupção. E as mãos do pastor não podem pegar em dinheiro. Precisam de ajuda, Deus proverá. Onde há dízimo há corrupção. Você não vê as igrejas de hoje, só fala em dízimo, em dízimo, em dízimo.
Foi inventado por homens. Deus jamais amaldiçoaria alguém que não dá dinheiro para ele, tá? Se ele não amaldiçoou, o próprio demônio não amaldiçoou. Vai amaldiçoar quem não dá 10%? Ô irmão, acordem, orem, recebam o Espírito Santo, o Espírito de justiça, o Espírito da verdade, que iluminará seus olhos para que vejam a verdade de Cristo. Os capuchinhos, católicos, têm um voto de pobreza. Come resto, se veste de trapo e dorme no chão. Jesus comeu o resto, aquele pão caído no chão, catou o cesto de pão para ele comer. Ao nascer, Jesus envolto em trapos na manjedoura. E Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa, ele dormia no chão. Os pássaros têm seus ninhos. Os lobos têm seus covis. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele dormia no chão. Dormia no chão, comia resto e se vestia de trapo. Essa é a verdade. E ninguém quer isso. Por amor de Cristo, ninguém entrega a sua vida. Por amor de Cristo, ninguém quer sofrer. Negar seus prazeres pecaminosos. Negar o amor ao dinheiro. Acostumado a pouco pão. Comer marmitex, morar em casa popular, ter um carrinho mil. Isso ninguém quer riquezas. Por quê? É o espírito de Judas que está nesses pastores. Fiquem na paz do Senhor. Lembrança aí, Otávio Massa. Lembrança ao povo do YouTube. Lembrança aos inimigos e aos meus amigos que eu ainda não conheci. Atirem mais pedras sobre mim, eu pegarei e farei um castelo reforçado na fé em Jesus Cristo. Por Cristo eu nasci, por Cristo morrerei. Ou viver com Cristo é luta, e se eu morrer por Cristo é glória. Louvado seja Deus o Pai, que enviou seu Filho amado para perdoar o pecado daqueles que o aceitam. Quem não aceita Jesus, seus pecados permanecem. E a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Até outro dia, se Deus permitir que esse velho, com saúde e força, pregue sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obedeça, Isaac. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler uma passagem aqui hoje do Evangelho de João, João 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Glória a Deus. Jesus aqui ele nos diz, ele se mostra o verdadeiro pastor, que aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que aceitam, que têm um espírito manso, que recebem o Espírito Santo, eles conhecem Jesus, eles vão praticar aquilo que Jesus ensinou, não vão se rebelar, não vão tentar buscar novas coisas, eles vão aceitar aquilo que Jesus nos ensinou, sendo humildes e mansos, ouvindo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como seu guia nesse mundo. Porque Jesus, ele conhece as suas ovelhas, ele vem e traz vida nova à ovelha, aquele que o aceita, aquele que recebe o Espírito Santo,
o Espírito Santo vai ajudar essa pessoa, vai dar entendimento daquilo que é verdade, vai mostrar para ele, no seu coração ele vai saber qual é a verdade, não vai seguir os enganadores, essas igrejas que têm essas práticas estranhas, coisas mirabolantes, pessoas caindo pelo chão, fazendo estardalhaço, isso tudo não é de Deus. Jesus não está nesse meio. Jesus, ele vai mostrar a ovelha verdadeira que ouve a voz do Senhor Jesus, que é a sua ovelha, ela vai fazer aquilo que é correto, porque o Espírito Santo no seu coração vai dar para ela o entendimento. O Espírito Santo, ele dá consciência para a pessoa do seu pecado, primeiramente, quando ela se converte. Ela vê que é pecadora, ela aceita e pede perdão para Jesus e vai segui-lo. As dificuldades virão, sim, a luta, porque o maligno vai tentar as pessoas, porque ele não quer que você se salve. Deus quer que todos venham à salvação, mas nem todos querem se salvar, nem todos querem ser obedientes. Mas a verdadeira ovelha, aquela que realmente tem Jesus Cristo como seu pastor, ela vai receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai orientá-la, vai colocar no seu coração aquilo que é correto, ela vai se afastar de todas essas práticas, dessas igrejas que têm coisas estranhas. Para ela, Jesus é o suficiente, Jesus vai preencher o coração dela. Não vai precisar de Jesus e dízimo, Jesus e guardar o sábado, Jesus e outras práticas, porque na igreja a pessoa, ela colabora com a obra de Deus. O dízimo não traz salvação para as pessoas, como muitos pregam essa prática, dizendo que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, que o dízimo é a salvação. Estão colocando o dízimo para a pessoa se salvar. Isso não é verdade, irmão. Só Jesus Cristo é único e suficiente para a sua salvação. Você é uma ovelha do Senhor e você vai ouvir a voz do Senhor Jesus, que é o seu verdadeiro pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Ele quer te conduzir, e quando realmente você recebe o Espírito Santo, você vai sentir prazer em ser obediente ao Senhor, em andar nos caminhos dele, se afastando do mal. E quando a tentação vier, em nome do Senhor Jesus, você vai vencer, você vai passar por essa dificuldade e vai continuar seguindo nos caminhos do Senhor Jesus até o fim da sua jornada aqui, porque somos peregrinos aqui nessa terra. E o verdadeiro bem-aventurado é aquele que permanece nos caminhos do Senhor até o fim dos tempos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém.